Bom, vamos falar hoje sobre esse tema importante, que é a visão dos pais na Constituição, na base do estudo. E não só para os filhos, né, pai? O pai é o nosso grande defensor, assim, de que os pais, eles não podem exigir algo que eles não lutam. Eles não podem propor coisas que eles não são capazes de fazer. Então, a gente precisa entrar nessa batalha juntos. E esse é o grande desafio que a gente quer propor aqui para vocês também. Engrandecer a nossa visão sobre o estudo, ajudar os filhos a gostarem desse processo. Ver também aqui quais expressões a gente, às vezes, utiliza na nossa conversa com eles no dia a dia, que podem atrapalhar esse desempenho deles no estudo, e depois projetar aqui pequenos passos para que a gente possa ajudar os filhos nesse grande percurso profissional, que é ser um bom estudante, para depois ser um excelente profissional e continuar sempre estudando, né, pai? Sim, é buscar a excelência das crianças, né? Eles são feitos, Deus nos criou por uma excelência, né? Por algo maravilhoso. Não é só a gente olhando as coisas de Deus, assim, São José Maria falava sobre isso, mas lá atrás, os grandes filósofos, eles falavam da necessidade que o homem foi criado para buscar essa excelência. E como os pais conseguem fazer? E a ferramenta do estudo é a grande ferramenta que vai levar a gente poder fazer dos filhos a excelência. Se a gente vai ficando, a gente comentar algumas coisas aqui, né? A gente não pode deixar eles numa visão medíocre. E olha, eles aprendem pelos nossos comentários, às vezes feito na cozinha, feito na hora do carro e tal. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o que fala. Nós podemos motivá-los ou dar um espírito grande para eles, um espírito medíocre. Fazer eles sonharem em ser águias e voar longe no estudo, ou ter uma galinha que fica ali ciscando no canto ali, né, bem pequenininha, e não usar todo o potencial que foi criado. Então essa é a ideia de a gente usar o estudo, e os pais têm que ter essa visão, né, que eles são a ferramenta fundamental para dar esse empenho das crianças. E às vezes quando a gente pergunta assim, mas será que meu filho ele está meio preguiçoso e tal? Olha para si, olha para o que você está falando, olha para as coisas que estão acontecendo em casa, se a gente não pode mudar algo para mudar eles. Então, vamos comentar Exatamente. um pouquinho sobre isso aí, eu acho que é uma matéria bem legal, né? A gente trabalhar nesse empenho dos pais aí, Cissa. Justamente essa ideia que você falou da não ficar ciscando, né? E lembro uma história que contavam que uma vez tinha uma pessoa que era especialista em águias. Talvez você já conheça essa história, vamos ver se você já conhece, né? Mas viram que junto com um galinheiro, num sítio qualquer aí no pé de uma montanha, tinha lá um especialista que chegou para fazer uma investigação, estava ali acompanhando algumas aves, estudando isso, e viu que dentre as aves que estavam ali, essas galinhas, tinha uma ave que tinha, não sei, que nasceu para voar mais alto, que era uma águia. E ele falou, não, mas essa águia não é para estar aqui, no meio dessas galinhas, poxa, não... Falaram, "Ué, essa ave já apareceu aqui e viu as galinhas e aprendeu a fazer igual e assim ficou. E ele falou, não, deixa eu levar ela mais alto, deixa eu... Então, pegou essa ave, subiu a montanha, e no alto da montanha, ele falou isso, né? Quando uma águia fita assim, com os olhos nessa direção do horizonte, vê o sol de frente, e nada, foi capaz de voar, assim. E a gente precisa ter essa capacidade também, de não ficar ciscando no mínimo. Puxa, mais uma tarefa, mais um trabalho para entregar. Qual que é o mínimo que a professora pediu? Isso tá bom, isso aqui já. A gente precisa cuidar muito para não diminuir essa capacidade dos filhos de render os seus talentos por uma preguiça, pelo dia a dia, pela correria, porque sim, temos muitas coisas para fazer, mas a gente tem que sempre puxar para cima, né, pai? O pai sempre foi de puxar para cima em tudo, e essa é uma estratégia que a gente vai falar aqui de como 9 expressões ou 9 muletas que a gente acaba se deixando levar pela mediocridade e a gente não pode cair não sei, nessas armadilhas. Exato, né? A gente tem que fazer isso sonhar. E essas expressões ou essas muletas que às vezes a gente usa para poder, né, se acomodar um pouquinho mais. Eu sei que cada pai, cada um que está aqui conosco,
cada um que está ouvindo essa live, ela tem um monte de coisa. E hoje em dia, cada vez a gente arruma mais coisa para fazer, mais coisa. Daí a pouco tem o filho com a tarefa e a gente fala, cara, não tenho tempo, não sei fazer, não tenho. Então, e a gente usa algumas muletas que fazem um mal muito grande para os filhos. E a gente foi juntando isso e eu acho que isso aqui pode ajudar. Não digo que provavelmente vocês aqui que estão na live são pessoas espetaculares e não fazem tudo isso, mas se vocês viram alguns amigos que comentam sobre isso, que às vezes viram algum parente que está usando elas, e é a hora de a gente dizer, olha, será que se você mudasse essa expressão, se mudasse essa forma, não ia ajudar o teu filho a ser melhor, a ele ter um sonho maior, a melhorar a vontade dele, o querer dele, não só ir bem na prova, né? Opa! Hoje a gente tá meio desastrado. Mas tá tudo bem aí, pai? Tudo bem aqui. Não só para a gente poder fazer eles sonhar em ser grandes estudantes e grandes profissionais. Porque a brincadeira do estudo, né, ou esse empenho do estudo, não é só o empenho do estudo, pessoal. A gente, esses tempos atrás, falou aí numa das lives que a gente tem aí, que a educação é como você projetar uma grande viagem. Então, quando você projeta uma grande viagem, um veleiro, define um avião, define uma rota, se você errar em alguns graus aqui na saída, perdão, assim quando você está saindo, pode ser que o destino mude muito. Então, ter a preocupação e dizer, cara, eu não tenho grandes problemas com meus filhos, mas se eu corrigir pequenos problemas, eu vou conseguir fazer com que ele chegue mais certinho lá no destino que eu quero, que eu projetei, que Deus projetou e que eu, né, e a minha esposa somos os capitães dessa viagem e temos que levá-los até lá. Exatamente. E saber que, claro, a gente vai passar por muitos desafios. Então, não sei, vai ser complicado, algumas fases vão exigir bastante, né? Não só, não sei, academicamente, mas também toda a parte de organização da rotina da família, de ajudar o filho a carregar essa mochila nas costas, né? De levar suas responsabilidades até o fim, né? Então, todo esse percurso é importante que a gente saiba. Primeiro, estar muito convicto, pai e mãe, né, de que vale a pena. Saber que quem quem não tem desafio não evolui, né? Saber que o filho, se ele está passando por uma fase difícil, todo mundo da escola já sabe ler e ainda não. Essa prova de matemática, ele foi muito mal e a gente não sabe se consola, se exige, se aperta, Então, todo esse percurso de saber até que ponto eu exijo, até que ponto eu choro com ele, até que ponto a gente vai crescendo junto, né? Saber que são exercícios importantes, são fases importantes. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre justamente, né? Como ajudar os filhos a transpor esses limites, comemorar cada vencimento e seguir crescendo. Esse é o nosso foco. A gente vai deixar lá a live salva por um período. Então, vale a pena, quem não conseguir assistir agora, depois já descobrir quais são essas 9 expressões que me amarram, me impedem de voar tão alto e que eu quero me libertar delas para que eu possa ajudar meu filho a ser um excelente estudante. Primeira expressão, pai. Fala aí, filha. Uma primeira expressão, mas ninguém faz isso. Puxa, a professora pede umas coisas que ninguém faz. Tem lá no final do capítulo umas sugestões de atividades complementares. E esse tipo de coisa, puxa, ninguém faz. Ninguém não precisa fazer. Não precisa, ninguém faz. E se a gente é um pai ou uma mãe comprometidos com esse processo de que, olha, eu quero que ele faça, claro. Primeiro, o que é obrigação essencial, o que ele tem que entregar e o que ele precisa apresentar para a professora. Sim. E depois saber que não só isso. Muitas vezes os pais ficam nisso, né? Puxa, fala para a professora, entrega para a professora, explica para a professora. Entender que a professora não é a protagonista nesse processo. O protagonista é o seu filho e você como pai que vai ajudá-lo a que ele queira sacar o melhor dele mesmo. Que ele queira alavancar cada vez mais.
eu não pôr o peso, a professora me deu tanto de nota, a professora me deu essa, não sei qual. Não, você precisa pensar, meu filho, nesse capítulo aqui, você fez tudo o que você podia ter feito? A gente descobriu aqui todas, não sei, você deu o melhor de si para essa prova, deu não só pela prova, mas também para não deixar passar oportunidades, né? E você tem na hora de estudar, você vê que tem algumas páginas que não foram feitas pela professora. E você mesmo fala assim, olha, a professora não tinha proposto isso, mas vamos lá, né? Vamos fazer também. Vamos se desafiar nisso. E é batata, eles sempre vão dizer, mas a professora não pediu. Não tem problema se a professora não pediu. Vai atrás. E não se contenta só com esse mínimo, né? A gente tem que sempre pôr esse protagonismo nas nossas mãos. Como isso que você falou, e é comum às vezes os pais falarem, né? Principalmente no fervor da tarefa, ou às vezes o filho pedindo um pouco mais, ou às vezes o pai mesmo mostrando, né? Diz, eu não vou fazer isso aqui, ninguém faz isso. E às vezes na tua parte profissional, você usa essas frases, e essas frases ficam guardadas que, bom, né? Nem tudo que é obrigatório fazer, precisa fazer, então vamos ficar no mínimo necessário, né? Deixa o mínimo necessário. E o mínimo necessário, quando você coloca isso, a gente vai entrando numa mediocridade. Você sai da excelência. Você, em vez de mirar lá em cima, se mira lá embaixo. Em vez de você olhar para o topo da montanha, né, que você vai subir com o teu filho e levar ele lá a ver horizontes muito maiores, você está indo para uma toca, né? Está tocando ele naquilo que diz assim, faz, né? Isso tudo aí, né? Ninguém faz todos os exercícios da aula, né? Então, faça esses aqui e a professora vai ficar bom. Não precisa fazer tudo isso. Cuidado com essas frases, cuidado com essas expressões faladas por pai e mãe, porque isso vai incutindo na criança um modelo, algo que é fundamental, que às vezes vocês não se percebem. Muitos pais fazem isso sem perceber. Isso que né, não é por maldade, né, às vezes sem perceber, às vezes no fervor do cansaço e algumas coisas. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque essas expressões, né, repetidas, né, podem criar um parâmetro de vida. Então, isso é importante, né, a gente pensar que não posso cuidar disso. Vão ser 9 expressões, né, Cissa? Vamos passando aí algumas delas. Algumas se complementam, mas a gente tem um olhar um pouquinho diferente, assim. Mas vamos lá. Então, a primeira, ninguém faz isso, né? A gente já falou. A segunda todo mundo faz isso. Então, para colar, para copiar o trabalho do outro. Não, ele chegou primeiro, ele passou toda a resposta. E a gente entra nessa média, né? Puxa, se todo mundo faz, a gente sabe que em matéria de consciência, a lei não é a maioria. A gente precisa olhar para o que é excelente, para o que é, não sei, moralmente aceito. Puxa, todo mundo cola, mas eu não vou colar, né? Então, ajudar o filho a que ele perceba que, não sei, mais importante do que dizer que todos fazem ou que todos deixam de fazer, é pensar, isso realmente é o correto a ser feito? Então, puxa, eu posso deixar o trabalho para a última hora e copiar de todo mundo, mas isso não é o correto a ser feito. Então, ajudar o filho a buscar isso, né? O correto a ser feito é planejar isso antes e tal, entregar o trabalho no tempo certo, né? Não é depois chegar lá e tentar convencer a professora, ter o prazo maior. Buscar esse correto a ser feito. Saber que é importante que a gente desvincule a referência do filho da maioria. A maioria faz, a maioria não faz. Aqui a gente está buscando a excelência e a excelência não está na maioria. A gente sabe muito bem disso, né? Exatamente. Então, isso é outra expressão que a gente vê nos pais falando e que a gente tem que fugir, tem que deixar longe isso aí. E isso que você falou é muito importante. É certo ou errado? É bom para você, isso vai te fazer bem ou fazer mal? Então, esse caminho é muito importante e eles vão, às vezes, os filhos vão querer, né, tanto nessas duas expressões, diminuir o seu esforço. E vocês, pais, têm que fazer o contrário.
Sem esforço não tem educação, sem esforço não tem crescimento, sem esforço não tem medalha, sem esforço não tem passar de ano, sem esforço não tem o mestrado, o doutorado, que talvez vocês estão lutando, né? E sabem o quanto que é difícil. Os filhos têm que ver vocês lutando por esse mestrado, esse doutorado, esse estudo, né? E fundamentalmente, eu acho que a gente está falando isso aí, podemos também passar para nós pais, né? E dizer que bom, ninguém fica estudando para educar filho, né? Alguns estudam e têm um resultado diferenciado. Quem estuda tem resultado diferenciado. Quem não estuda fica na média, tá? E a gente tem que trabalhar, tem que ser diferenciado. Nós, né, se quisermos que os nossos filhos, né, saiam da média, porque Deus falou para eles cumprir uma missão, porque eles têm muito a dar para o mundo, nós temos que ensinar essas pequenas coisas para eles. São pequenas coisas que fazem grandes diferenças, né? Isso mesmo. Não, e é esse caminho. Então, justamente nesse saber, claro, saber o caminho certo, saber cuidar dos detalhes, né? Eu lembro quando você comentava também da história do trabalho do Duque de Caxias, né, pai? Que a avó sempre pedia para caprichar na letra, voltar a fazer, Então, ter esse cuidado para fazer as coisas bem feitas, né? Tem uma frase importante que São José Maria falava isso, né? Olha, mais importante do que fazer as coisas é fazer bem feito. Agora, bom, agora eu não vou saber falar frase redondinha, mas é essa a ideia, assim, né? E esse trabalho do Duque de Caxias te marcou bastante, né, pai? Foi, e eu acho que minha mãe ensinou muito, muito para mim naquela noite. Foi uma noite, né? Contando aqui um pouquinho da vida. Eu sempre tive, assim, fui muito distraído. O português para mim sempre foi uma dificuldade, né? E eu estava cansado e tinha que fazer uma redação, copiar um texto sobre Duque de Caxias, em folha de papel ao maço, caneta, tal. E eu ia fazendo e horas pulava uma linha, né? Não, não. Aí você pode usar todas as frases que as pessoas têm que falar, não, mas a pessoa nem vai ver, certo? Nem vai conseguir ver isso aqui. Não, foi só 2 errinhos. E ela falou, não, você vai fazer direitinho, você tem capacidade de fazer direitinho, né? E foi 1 folha, foi 2 folhas, foi 3 folhas. Aí eu comecei a chorar, né? Eu comecei a me desesperar, né? Falei, não, deixa eu dar umas muletas aqui para ver se a mãe desiste, né? E é isso que as crianças fazem, elas usam algumas muletas, né? Ela tentou adestrar os pais com alguns recursos, né? Se eu chorar e me jogar no chão, a mãe para? Ótimo, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir educar a mãe ou adestrar a mãe para algumas reações. E a minha mãe pacientemente tirava a folha e falava, não, isso aqui não está um trabalho digno de você entregar. E a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. E às vezes, aí daí a pouco você diz, não, eu tenho que me concentrar. Ela fala, calma, respira, começa de novo. E assim foi até que eu consegui fechar né? Aquela hora eu fui dormir, né? Certo? Feliz de ter entregue certinho. Feliz, isso que eu acho que é importante, pessoal. Por mais que as crianças estejam chorando, quando você faz eles cumprirem aquilo que é certo, lá no fundo a gente está com uma felicidade, se eu conseguir. Segunda coisa que é importante, a mãe não desistiu de mim. Isso fica gravado. Na hora ela quer que você desista dela e deixe daquele jeito, vamos entregar. E ela não desistiu de mim. Então, não desistam. No fundo, as crianças precisam disso, né? Isso é um reforço maravilhoso para as crianças. Ela não desistiu de mim, ela está aqui do meu lado e foi indo fazendo. O importante disso tudo, ela não me deixou sozinho ali fazendo. Ela estava ao meu lado. Ela corrigia e dizia, não, tem erro, vamos começar de novo, tem erro, e você pode fazer melhor. Com um sorriso nos lábios, né? Não foi ameaça, não foi nada, né? Mas ela falava, você é capaz de fazer melhor. Você é capaz de melhorar. Isso me deixou grandes marcas profissionalmente, que hoje marcam assim, quando eu vou entregar um negócio, lembro da mãe falando, você pode fazer melhor. E foi
trabalho que me ajudou a fazer. Então, essa coisa, e poderia a gente eu e ela, ter feito um acordo, né, do mínimo esforço, né? Outros, nem todo mundo vai entregar, nem todo mundo vai fazer essas duas expressões. E a gente trabalhou de forma diferente. Exatamente. Então, a terceira expressão que a gente está falando aqui, a gente vai falar justamente esse, né? Não, tem gente que fala assim, não precisa exagerar. Não precisa exagerar, já tá bom, já tem muita coisa e tal. E às vezes parece que é uma certa prudência, é um certo realismo. Porque, claro, a gente sabe, o pai sabe, porque teve 9 filhos, né, pai? Que não dá para acompanhar os estudos de todos ao mesmo tempo, né? O pai dava aula à noite, inclusive, chegava em casa às 11h30 da noite. Então, se ele fosse, não sei, exagerar em todos os cuidados dos estudos dos filhos, não ia ter vida, né, pai? Mas esse olhar, a gente sabe que o olhar do pai nunca ia ser um olhar medíocre, ia ser um olhar de que eu aposto em você, de que você pode ser melhor. Claro que, dependendo de cada filho, a gente também vai falar sobre isso em outro momento, né? Mas dependendo de cada filho, a gente tem que saber exigir o melhor dele, né? Porque eu sei que para essa filha, isso para ela foi o melhor dela. Então eu sei que nesse caso aqui a gente teve que já simplificar essa conversa e tal. Mas para aquele outro filho, eu sei que o melhor, ele pode fazer melhor, ele pode ir melhor. Então ter essa noção de que não é só um exagerar de uma forma genérica, né? Mas é saber tirar o melhor de cada um, né, pai? Então não desculpar-nos com esse, não precisa exagerar, mas olhar para cada um e pensar como eu posso tirar o melhor dele. Fugir dessa expressão, não exagerar, né? Assim, eu acho que é difícil a virtude não está nem no exagero, ela está no meio termo. Então a gente sabe o que pode ser feito. E uma coisa bacana é que às vezes, como você falou, em casa eram 9, eu não tinha tempo para todos, né? Mas as crianças estão atentas a tudo. Eu nunca esqueço, porque eu ensinei muito o primeiro, porque era o primeiro, tinha uma diferença de 4, 5 anos da segunda, que é a Cissa, né? Então o João Paulo. Então eu pude naquele ter mais empenho e ensinei pouco a Cissa. E um dia eu perguntei para ela assim, Cissa, mas como é que você está estudando? Como é que é o modelo do teu estudo? Porque não dá para deixar as crianças sem você orientar a maneira de estudar. Aí a gente vai estar falando dessas lives justamente nisso, né? Como faz, qual é a maneira mais eficaz de estudar? Existe uma maneira mais eficaz? Existe. Cada um tem um pouquinho diferente de um outro. Tem regras que ajudam, tem ferramentas que ajudam. E eu perguntei, mas como é que você estuda? E ela falava assim como o senhor ensinava ao João Paulo, eu aprendi e fiz igual. Eu escutava e aprendi. Então, quando você fala para um, às vezes o segundo, o terceiro, eles aprendem olhando a tua maneira e a tua postura de ensinar o mais velho. Então, o mais velho sofre um monte? Não. Né? O mais velho tem mais a preferência, né? Foi mais, assim, educado? Não, assim, isso é parte da família. Repercute no códigos, né? Repercute todo. O que é importante, o que ela observava mais, era a importância que o pai dava ao estudo do irmão. Que ele estava preocupado com o irmão, vai estar preocupado comigo também. Não chegou o momento, né? Tá? Então, e assim foi. E era um tinha mais empenho, outro menos empenho, outro mais empenho, outro menos empenho. E o pai cada um teve o que mais necessitava em cada momento. Né? Em cada momento. E chegou alguns que a gente tinha que ver, certo, a necessidade. Teve uma das minhas filhas que teve um problema grande de tireoide, e para ela o empenho em fazer a mesma coisa que os outros faziam era enorme, e ela não conseguia. Nós não conseguimos entender isso no princípio, não percebemos isso, os pais, demoramos para entender. E quando eu percebi, a gente fez os exames e percebemos que aquilo não era um problema de preguiça, de moleza, de vontade, era algo
que extrapolava tudo isso, e quando eu via, já tinha ido, eu falei, filha, se você vai passar de ano ou não vai passar de ano, não me interessa. O que me interessa é que a gente faça essa tarefa bem feita agora. Mas, pai, eu vou reprovar e tal. Eu falei, não tem problema. E ela falava, como não tem problema reprovar? Como é que você pode falar isso para mim? Porque naquela hora, eu tinha que mostrar para ela que o mais importante era vencer aquela primeira pequena coisa aqui. Eu não estou interessado na reprovação dela. Naquele momento, não era importante para ela. Ela precisava que eu estivesse apoiando ela ali. E fomos, né? Toda noite eu ia lá conversar com ela. Ela já tinha, assim, seus 13, 14 anos, né? Sofreu muito, né? E hoje está terminando o mestrado, superou todas as dificuldades, né? Foi um case, assim, foi um trabalho que a gente fez. Mas naquela hora eu teria que falar para ela, se fala assim, mas isso aí é falar mínimo, né? É dizer que todo mundo reprova? Não, não. É que naquela hora eu preciso dizer assim, o que importa aqui é você fazer bem esta tarefa. Mesmo que essa tarefa não vá ter resultado na tua aprovação, porque nós já perdemos a coisa lá atrás. Então, tudo bem, eu me preocupo com você, meu filho. Essa é a ideia maravilhosa que a gente tem que colocar nos filhos. Justamente. Então, dentro dessa expressão que a gente falava que pode ser perigosa, que é isso, não exagere, saber a medida certa para cada um e saber que mais importante do que a coisa em si é a pessoa, como o pai falava aí em cada caso, né? Outra expressão que pode ser uma luz aqui na nosso exame de consciência sobre os estudos dos filhos é a expressão. Exato. Para quem chegou agora, conta um pouquinho dessas expressões. Então, às vezes entra um, sai outro. Como é que a gente está? Dá um feedback aí para o que a gente está fazendo aí, só para as pessoas entenderem. Olha só, né? Então só para a gente sintonizar. Estamos falando sobre a visão dos pais sobre a educação, sobre os estudos dos filhos. E a gente está falando aqui 9 expressões que às vezes são para a gente como uma muleta de, não sei, às vezes uma preguiça que nos leva à mediocridade e não à excelência. Então, a gente precisa estar muito atentos a isso. Quais são as expressões que a gente precisa evitar na hora de educar os filhos com relação aos estudos? E todo tempo a gente fala isso. Ajudar que o filho valorize o melhor, não só o que todo mundo faz. E aqui também fala sobre a expressão amanhã. Puxa, deixa isso para amanhã. Ter esse cuidado de que o amanhã pode não chegar, assim, e que a gente precisa educar bem hoje, né, pai? Exato. Então, essas expressões, pessoal, elas são fundamentais porque a gente acha que é o grande ferramenta de educação, né? Se a gente fosse falar assim, qual que é a primeira coisa para você educar bem o teu filho nos estudos, para você fazer ele de um bom estudante, primeiro lugar é o interesse dos pais pelo estudo. E esse interesse ele pode diminuir quando a gente vê algumas expressões como essa. E quando ele está lá, não, você está, né, tão muito aqui, deixa para amanhã, posso deixar para amanhã, pai? E você, não, tudo bem, pode, tal. Não, traz eles. Não, filho, vamos fazer aqui, vamos fazer hoje. Tem um professor chamado professor Pierre, que ele fala muito, né, a gente podia falar desse do amanhã, que ele falava que matéria dada, matéria estudada hoje. Se vocês forem pegar assim, dessa live, assim, uma ideia bacana para o estudo, dá uma olhada nos vídeos do professor Pierre, e ele fala muito isso aqui. Se você estudar hoje, a matéria de hoje, não estudar para a prova, que é o grande risco, você vai aprender a matéria de hoje e quando chegar a prova, vai dar certo. Você vai tirar boa nota. E olha, quando eu conheci o professor Pierre, já tinham ido vários alunos, vários filhos uns já estavam na faculdade, já tinham passado e eu perdi. Mas teve uma, né, que eu comecei a usar mais as técnicas, né? O colégio chamou esse professor para dar uma palestra sobre educação, e eu fui lá, e daí eu vi esse negócio da matéria dada, matéria estudada hoje. E aí
comecei a falar com ela, ela não entendeu direito, ela achou que era um exagero, né? Um exagero, todo dia tem que estudar, assim não vai dar certo, eu não tenho vida se for assim, né? E ela, por um período, ela falou assim, sabe, eu vou obedecer o pai e vou estudar. Primeiro ela falou que não ia fazer, mas depois, internamente, ela reconsiderou e fez. E teve algumas disciplinas que ela estudou todos os dias. E chegou uma prova surpresa e ela foi muito bem, né? Ela foi muito bem, ela não precisou estudar para a prova. E ela foi muito bem, e aí ela chegou e falou, pai, deixa eu contar uma história para vocês aqui, para o senhor aqui. Eu não acreditei naquilo que o senhor falou, mas em uma matéria eu fiz isso. Eu não deixei para amanhã, e foi este o resultado, e chegou e eu sabia fazer as coisas. Então, esse deixar para amanhã em relação ao estudo é um crime, né? Porque você daí não vai usar a memória recente, você joga fora o que você tem. A gente vai falar nas próximas lives sobre essas técnicas, estou adiantando aqui. É um crime, mas pais, não deixe. Se você quer fazer ele estudar direito, pede para ele estudar. E aí nós vamos ter que ter horários, onde vai ter que ter ajudar, e vocês vão ter que trabalhar para poder fazer com que isso se concretize. A gente vai ter outras lives mais específicas sobre ferramentas de estudo daqui para frente. Vão ser várias semanas que a gente vai estar falando sobre isso. Então, se deixar para amanhã, nem você, nem o teu filho falam, cara, amanhã é dos vencidos, é dos caras que já desistiram, né? Vamos fazer hoje, que hoje é o dia que a gente pode fazer melhor. É justamente isso. Acho interessante pensar nessa. A gente está falando de alguns animais, né? Então, algumas comparações que nos ajudem. A gente falou que não viver só ciscando o chão, fazendo o mínimo como as galinhas, digamos, mas voar alto como as águias. E em algum momento do nosso estudo aqui também de preparação, eu vi que apareceu essa expressão, né? Não se preocupe, ou faça como um avestruz, que põe a cabeça embaixo da terra e finge que não viu, né? E isso pode aparecer quando a gente fala, deixa para amanhã, eu vou fingir que eu não vi, e amanhã eu pergunto. E tem coisas que a gente precisa, não sei, cuidar mais, né? Realmente, claro, depende muito do contexto de cada uma das famílias. A gente sabe que às vezes humanamente é impossível e tem coisas que a gente realmente precisa deixar para o dia seguinte, porque na nossa lista a gente tem a experiência de que muitas coisas sobram para o dia seguinte, né? Mas ajudar o filho a perceber que não é por superficialidade, não é por preguiça, ajudar a tentar fazer essa rotina de estudo, puxa-tarefa do dia, para fazer antes de dormir. Não deixar para fazer no carro na véspera. Ter esse compromisso com o estudo parte de vocês. Eles não vão ter isso se vocês não têm essa visão de que o estudo é a profissão deles e que eles vão saber viver bem isso e se exigir nessa excelência e fazer isso por amor a Deus e fazer isso pela própria dignidade. Puxa, eu não quero renunciar a esse dirigir a minha própria vida, fazer as coisas bem feitas, e isso se mostra com provas concretas, né? Então, ajudar os filhos a dizer, não, filho, isso aqui vamos fazer hoje, vamos fazer bem feito, vamos fazer como é para ser feito. E a gente vai pesquisar, a gente vai atrás disso, e o que você entendeu, fazer as perguntas certas. Então, ajudar a que o filho perceba que isso é fortalecer a própria dignidade. Assim, tudo isso reforça, né, esse caminho de construção de virtudes e essa base tão segura que é esse valor por si mesmo, né? Essa palavra do amanhã está muito ligada com a procrastinação. É você procrastinar. E se você for ver, às vezes, como que eu posso eliminar a procrastinação na minha vida, é pegar aquela matéria que eu procrastinei e dividir ela em pedaços. Eu dividi o problema. Porque às vezes a gente deixa para amanhã porque fala, não, eu vou precisar de 2 horas para estudar essa matéria. Eu vou precisar de muito tempo para fazer isso. Mas se você fizesse a primeira etapa, só o primeiro capítulo, só esses 4 exercícios, isso eu consigo fazer hoje, isso aqui eu consigo fazer hoje. Então, quando você trabalha dividindo a tua tarefa, você não procrastina mais. Você diminui esse efeito de ficar procrastinando as suas matérias. Isso eu uso para mim, uso para a equipe que eu trabalho,
né? Sempre diz assim, tá difícil, não tá fazendo? Então vamos dividir. Então faz só essa parte, né? Uhum. Faz só essa parte. E aí ele começa a andar, né? Ele começa a andar, porque quando você adia, você estaciona. E o importante é você estar sempre andando, sempre Exatamente. fazendo as coisas. Vamos Muito para bem. a Agora a gente vai para a nossa quinta expressão, quinta que é expressão. Oxalá. Essa expressão não é muito comum em português. Aqui a gente falaria tomara que. Mas assim, se entende que esse Oxalá é assim, não, eu faria, nossa, eu super acompanharia meu filho se eu tivesse aqui alguém para cozinhar na minha casa, se eu tivesse alguém para lavar minha louça, se eu tivesse menos, não sei, se eu não trabalhasse fora, mas agora o que acontece é que eu trabalho fora, então a gente começa a imaginar cenários diferentes dos reais, porque a gente se compara, puxa, que aquela menina que vai super bem na sala dele é porque ela tem uma mãe que fica aí todo o tempo do lado e ajuda e tal. A gente começa a se comparar para se justificar e pensar que, claro, não tem o mesmo contexto, né? E eu acho interessante sempre trazer aqui o exemplo do pai, porque querendo ou não, o pai que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, com 9 filhos. Tem cenário mais difícil, né, pai? Quer dizer, pode até É, ter, né? Mas assim, é um cenário realmente, humanamente, assim, exigente, no caso, né? Então, e como a gente está falando de que é possível, né? É possível tirar ali algumas horinhas, é possível chamar o filho ali, mesmo que seja tarde, perguntar sobre esse tema, não tirar do radar, né? Esse empenho de que o estudo seja algo profissional. E não justificar com muitas atribuições que eu tenho, com muitas coisas que eu tô cansada. Pensa que isso é semear. Aqui é uma pessoa que vai ser excelente no seu trajeto profissional. exato. E a gente não consegue mudar as nossas realidades. Só. Não adianta ficar nesse, puxa vida, mas se eu não tivesse, se eu fosse assim, se fosse. Nós temos que fazer a nossa, e nem vai mudar a nossa realidade, nem a realidade do nosso filho. Isso tem coisas que a gente que diz que são problemas, e tem coisas que são fatos. Né? Assim, naquele momento eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar de manhã e tenho que dar aula à noite. Posso mudar isso? Não. Tenho que ajudar os filhos? Tenho. Então, são coisas, são fatos. Eu não consigo, né, dizer, não, eu quero agora um período, né, sem trabalho, que daí eu consigo ajudar você. Não, não. É que às vezes a gente imagina que eu precisaria de muito tempo para isso. E o que nós erramos é nisso. O filho às vezes precisa do nosso interesse, da nossa ajuda, às vezes pontual ali. E principalmente, que a gente tem batido nessa tecla, os pais são protagonistas dessa vontade de dizer, cara, eu estou interessado no teu estudo. Eu estou interessado. Eu e você, nós vamos fazer de você um excelente estudante. Se ele percebe isso, com o tempo que você, pai, tem para dar, já está suficiente. Porque, na realidade, quem vai fazer dele um excelente estudante é ele mesmo. Agora, essa motivação que ajuda o querer dele vem desse interesse. E você dando aquelas poucas horas que você tem, sem mudar nada, né, sem se reclamar e sem achar desculpa das situações, já é suficiente. Isso que é importante. Exatamente. Então, ter essa capacidade de também ir além, né? Assim, a gente falava, né? Não só fazer o que tem que fazer, mas ir além. Então, tem aqui uma sexta expressão que é também, puxa, ele não dá para isso. Meu filho, puxa, ele não se dá bem nisso. Ele é dos esportes, ele é da música, e claro, a gente tem que ter essa percepção, né, de que até que ponto eu tenho que exigir, mas não dizer, assim, não tirar dele algo que é dele, assim, a responsabilidade nos estudos é próprio dele. Precisa levar adiante essa responsabilidade. E não colocar outras desculpas por colocar, assim, também outras características. Sim, que tem talentos e é ótimo, né? Mas ter essa capacidade de ajudar, né? Puxa, não pôr essa desculpa nisso, né? Então, não sei se a gente complementa aí mais algo dessa ideia, ou se isso já foi dito. Não, é interessante isso que você falou, porque às vezes as pessoas elas têm algumas habilidades, né? E às vezes
em esporte, em música, em matemática, né? Tenho o filho de uma prima nossa, prima de segundo grau, que passou agora, né? Passou em Olimpíadas, né? De matemática e tudo. Ele tem uma habilidade que difere de vários aí. Mas o que a gente precisa ensinar ao nosso filho com o estudo é ser perseverante, responsável, né? Que ele saiba cumprir as tarefas. Isso aqui, pessoal, isso, nós estamos formando caráter com isso. E aqui todos podem chegar na excelência. Aqui não tem talento, a gente não tem um que tem talento para ter caráter e outro que não tem talento para ter caráter. Um talento para ser responsável e outro diz assim, um talento para não ser responsável. Então, responsável não é talento. Responsável é desenvolver essa característica, né? Certo? A constância no trabalho, a alegria em fazer, procurar fazer bem feito. Pode ser que a minha caligrafia nunca chegue a ser perfeita, mas eu vou entregar os meus trabalhos, vou fazer meu trabalho em português. Então, quando a gente trabalha nesse ponto assim, é importante a gente não querer também dar limitações para os filhos, naquilo que eles não têm limitações, nem limitações para nós. Né? Não vamos ser excelentes, às vezes, em algumas coisas? Não vamos ser. Mas eu posso chegar a me desenvolver em bastante coisas e, principalmente, no desenvolvimento do meu caráter e das minhas virtudes e dos meus hábitos. Algumas mães já, hoje em dia é muito frequente isso que você falava, porque tem essa limitação, aquela outra, porque a gente percebe que a criança tem dificuldade para ler, ou tem e tal, a gente já vê, puxa, tem aqui um laudo de dislexia, tem aqui um laudo de... Claro, eu não quero entrar nesse tema dos laudos, porque isso é objetivo muitas vezes, mas isso não impede, né, pai, de colocar esse esforço que você dizia justamente sobre a formação do caráter, sobre a responsabilidade, seja qual for, né, a circunstância neurológica de cada um. Cada um tem que exercitar essa capacidade de foco, essa capacidade de leitura, essa capacidade de concentração, e isso exige treino, isso exige esforço, e esse esforço não pode ser barrado por nós, porque a gente tem uma informação de um neurocientista que às vezes nos bloqueia um pouco, né? Ajudar sempre a focar nessa excelência. Buscar o crescimento aí, nessa parte. E não chegar a ter limitações, nem para você, né, e nem para os filhos. Quando você chega e diz, filho, eu não sei matemática, sempre fui mal nessa matéria, né? Detestava essa matéria. Cara, quando você faz essas palavras, você diz assim, cara, eu sou igual ao meu pai, eu detesto matemática, eu nunca vou aprender, que nem ele. Então por que eu vou estudar? Então, tome cuidado. Pode ser que você teve dificuldade, teve uma professora que não foi tão eficaz em te motivar para estudar, mas você não leva para ele motivações em cima de limitações que às vezes você colocou para você mesmo, né? Ou que o ambiente te colocou e você aceitou. Tire as limitações. Claro, tire as limitações que ele vai se desenvolver. Outra expressão que pode, não sei, ser uma muleta de mediocridade aqui nesse âmbito, essa expressão. Nem adianta me envolver. Nem adianta eu pedir, nem adianta. Ele já não se interessa pelos estudos. Essa mãe que já pensa que já é invisível. Assim, puxa, nem adianta eu colocar a minha pergunta, pode ser que até atrapalhe, porque, não sei, tem mães ou pais, né, que tem essa... Não sei, até um preconceito, né? Puxa, ele não quer fazer, não quer colaborar e nem adianta eu me esforçar. E no fundo, esse nem adianta já não quero, né, pai? Assim, no fundo, a gente tem que estar com esse, não sei, com essa esperança no outro, né? Saber que o outro é capaz de mudar, o outro é capaz de melhorar e não bloquearmos com relação a isso. As pessoas mudam, as pessoas melhoram. Mesmo que o filho já seja um pouco grande ou que você já tenha tentado algumas vezes, vale a pena sempre ter esse olhar de interesse por aquilo que os filhos estão convivendo, estão aprendendo, estão fazendo. Então, e não bloquear assim, a nossa atuação por por uma suposta ideia de que não vai adiantar nada. Não, e o mundo pode desistir do teu filho.
menos você. Hum. O mundo pode, a professora pode ter desistido, né? Dizer, ele não tem jeito, né? Os colegas, né? Todo mundo. Agora, você, pai, mãe, nunca pode insistir nele, nunca pode dizer para ele que ele é assim, que não tem jeito, que não tem, né? Você não pode carimbar ele em algumas coisas. Às vezes as pessoas, já vi casais, já vi mães que procuram, às vezes, carimbar para ver se o filho reage, né? Certo? Para ver se ele reage. Mas é o contrário. Se você começa a falar dessa forma, né? Assim, você fala, realmente você é um cara preguiçoso, você é um cara preguiçoso. Lá, uma vez deixou aqui, não arrumou a cama, mas você é mesmo, né? Você é mesmo. E aí ele vai se convencendo que ele é mesmo. E daí Eu realmente sou, então eu vou continuar fazendo isso. Já que eu sou assim, assim eu vou ficar. tomar um cuidado muito grande com essa expressão, essa leva à mediocridade das crianças, né? E a gente pode falar isso sem querer. Eu tenho certeza que muitos pais falam isso, né? Às vezes tentando fazer o filho, né, dar um engate, assim, dar uma chama, diz, não, ele vai lutar para mostrar para mim que ele não é. Mas o efeito normalmente é o contrário, né? Você tem que mostrar o lado positivo e fazer ele sonhar em ser grandes e não em que ele é, e mostrar um problema dele como uma situação que não tem jeito. Toda situação tem jeito, tá? Não tem importância, né, o que tem agora, mas tem importância o que nós vamos colocar no coração dele, de onde ele quer chegar. E é impressionante, a gente vê, eu tenho um primo que tem uma série de dificuldades mentais, né? Às vezes eles colocaram, tinha dificuldade lá, e hoje está trabalhando, né? Está se esforçando, comprou um apartamento no nome dele. Eles achavam que o cara era incapaz de fazer, tá? As pessoas ficam incapazes se a mãe deixa ele incapaz, começa a fazer as coisas por ele. Mas se você deixa ele fazer, ele vai crescendo, ele tem capacidade de muita coisa. Se a gente pode dizer para os filhos que eles, uma coisa bacana é mostrar que eles são capazes de ser pessoas melhores. E isso a gente tem que acreditar. E nós temos que acreditar e eles têm que ter certeza que a gente nunca vai desistir dele. Nunca vai desistir dele. Por mais que tenha, até nesse ponto, assim, a gente às vezes comentava também sobre a sinceridade, né? Nós nunca podemos desconfiar da sinceridade dos nossos filhos. Não, você está mentindo. Não, não, não. Eu não acredito que ele mente para mim. Ele nunca vai mentir para mim. Mas eu tenho certeza, né, que ele estava falando a mentira para mim. De ver alguns pais assim, o que eu faço? Continuo acreditando nele. Continuo acreditando nele. Ele não pode perder a certeza de que você confia nele. E ele vai mudar, porque ele vai ter coisas assim, ele vai dizer, não, o pai confia em mim, eu não posso honrar isso, né? Meu pai confia. E é impressionante, pessoal, essa confiança dos pais. Eu estava conversando com meu irmão uns anos atrás, e ele passou na faculdade no período lá em Maringá, em que teve um estouro, assim, aquela época lá, de drogas. Não é que as drogas hoje não tem, mas era muito forte no ambiente em que ele estava, né? E ele falou assim, sabe, Ney, eu vivi no meu quarto com gente com droga. Eu vivi gente tomando droga, me oferecendo o tempo todo. Mas sabe o que me fez nunca provar? Era saber que o pai ia ficar muito triste se eu uma vez usasse, ou se eu caísse nisso. Então ele sabia que o pai tinha certeza que ele ia lutar sempre com isso. Então a certeza do pai e que o pai sim, o amor do pai, esse é que fez ele lutar contra as drogas. Então, Exatamente. é uma coisa importante. Isso, essa confiança, né? Então, essa é a nossa sétima expressão, né? Puxa, nem adianta e tal, ele já não tá bem nos estudos, ele já não dá para isso, vencer essa sétima expressão. A oitava expressão, que já é a penúltima, porque a gente já tem que terminar, né? É essa expressão, não tenho tempo. Puxa, não tenho tempo. Tem um pouco a ver com aquela do oxalá, né? Oxalá se eu tivesse tempo.
Mas é também já uma limitante que a gente já diz, não. E não, ele já bloqueia, né? Então, não tenho tempo, não posso. Aqui também entra essa ideia de que eu não posso esconder o não quero, né? Porque o tempo, ele vai depender daquilo que eu realmente me importo, daquilo que eu realmente amo, né? E se eu amo meu filho, eu preciso ter algum tempo para perguntar, para me interessar, para colocar os meios para que ele possa ser um estudante cada vez melhor, né? E esse eu não tenho tempo é muito duro para o filho, né? Se você pergunta, mas o que você precisa? Né? Vamos dar uma olhada. O que eu posso fazer um pouco agora? Ah, volta naquilo lá do procrastinar. Vamos dividir o que eu posso fazer. Talvez eu não possa ajudar ele a acompanhar todos, mas eu posso perguntar para ele no colégio, na volta do colégio, como é que foi o estudo, como é que foi a prova, qual a dificuldade que ele está tendo. Quando eu faço as crianças falarem comigo sobre isso, já já fiz uma grande coisa. Tá? Então, e se eu consigo fazer isso regularmente, se eu vou usando os meios e eu não chego a ter um grande problema, eu sempre vou ter tempo para isso. Agora, quando a gente se perde e chega uma hora e o cara ficou em 10 matérias, então eu vou poder ajudar ele em 5 matérias se eu não fizer mais nada, né? Eu vou ter que fazer. Então, é, aí eu não vou ter o tempo necessário, mas a gente não quer que você chegue aqui. Então, vamos trabalhar antes. Mas aquilo que a gente está falando essas lives de hoje são expressões que os pais falam que ajudam vamos assim, a marcar uma mediocridade no esforço dos filhos. Então, quando você vê o pai falando que não tem tempo para ele, aí uma coisa que marca a mediocridade. Se ele não tem tempo para mim, eu também não vou ter tempo para mim mesmo. E tá bom assim. Certo? Vamos levando dessa forma. Então, tomar cuidado com essas expressões. Todas essas expressões, depois a gente vai, né, ajudá-las assim. Vocês que não podem assistir toda a live, a gente vai poder fazer um resumo dessa aqui, né? Se a gente podia pôr um resumo disso aí, né? Mas para as pessoas entenderem que essas expressões são sérias, é uma coisa muito séria e leva muito a ter uma diferença entre um filho que tem a capacidade de dar o máximo dele e um filho que se recolheu na mediocridade. Um filho que entrou na toca e se esconde, um filho que sobe a montanha com você. Certamente. Então, justamente entrando na última expressão, né? É isso que a gente não tem que olhar para nós mesmos. A última expressão é dizer assim, puxa, eu nunca fui boa nos estudos, eu nunca fui uma excelente estudante, como é que eu vou exigir isso dele? E isso também não acontece, né? Saber que a gente não pode estar presa, né, na nossa biografia. A gente precisa olhar para o filho, para a capacidade, para a potencialidade que eles têm ali. Então, claro, dizer para o filho que muitas vezes não foi fácil para você também, é uma forma também de entrar em empatia com ele, né? Dizer, olha, eu também tinha dificuldade, mas vamos lá. É assim, não precisa dizer que você tirava super mal nas notas, mas mostrar que você também participava dessa alegria, dessa tensão, desse crescimento, e que para você também foi difícil, mas que você também sabe o valor, né, de uma vida esforçada, sabe o valor de dos estudos bem feitos, né? Então, ajudar a que eles possam acreditar em si mesmos, correr atrás, depende muito da sua visão otimista e esperançosa. Todo tempo a gente falava aqui, a gente falou um pouco da mediocridade, mas a gente fala com essa visão de que o que rompe a mediocridade é essa magnanimidade. É ver amplo, é ver grande, é ver onde a gente pode chegar. Puxa, se você se esforça para desde já, aprender a lidar com a procrastinação. Já quando você tem 8 anos, puxa, maravilha. Se você já sabe ferramentas de estudo quando você tem 10 anos, puxa, você vai render super bem o seu tempo quando você tiver que estudar para fazer um grande concurso, ou para vencer o vestibular, ou entrar numa carreira universitária, ou simplesmente dar conta do que você tem e administrar bem o seu tempo. Então, se a gente já prepara eles desde já, essa boa base que a gente precisa dar. Então, resumindo um pouco o nosso primeiro passo, né, pai, que aqui a gente falou de algumas coisas alguns obstáculos que a gente mesmo põe. Penso que o tema o nosso primeiro passo é ajudar que
que os pais tenham uma visão magnânima do estudo, não vê como um problema. Nossa, professora passou isso, que droga. Nossa, professora não sei o quê. Nossa, agora pediram isso. Nossa, que canseira. Então, saber vencer essa impaciência dentro de nós, porque eu sei que é uma paciência que a gente tem que ter e uma visão, assim, difícil, mas a gente tem que ver os estudos com esses bons olhos, né? Saber que é uma oportunidade. Cada vez que vem uma demanda é uma oportunidade para eu me vencer, para eu ser perseverante, para eu fazer as coisas bem. E ajudar que cada pessoa, com o seu jeito de ser, tenha essa segurança afetiva de que meus pais confiam em mim, apostam em mim e que eu posso dar o melhor de mim mesmo aqui nesse trabalho, aqui nesse caderno, aqui nesse projeto. E isso de começar e recomeçar também. A gente tem a oportunidade de começar um novo bimestre, começar um novo trimestre, começar um novo capítulo, começar e recomeçar, essa disposição de que as coisas não são sempre negras, né? Ajudar os filhos a verem também como oportunidades de uma nova etapa. Cada vez que os estudos se põem mais difíceis e a gente vence aí essas datas ou provas e tal, a gente tem aí grandes oportunidades. Então era essa a nossa principal mensagem, pai. Mas diz aí tudo que você foi pensando assim, ao longo dessa live. Pois é, então essa ideia. Olá, o pessoal até lá de Portugal, hoje lá na Inglaterra, lá, um grande abraço a todos vocês aí, né? A ideia disso aqui de que os pais sejam os protagonistas e que cuidem muito para motivar os filhos e tomar cuidado com algumas expressões que hoje está no dia a dia que pode ajudar ou piorar os filhos. Se você olha, se você vê a expressão e fala ao contrário, você pode motivar muito bem teu filho ou deixar ele. Então, trabalhar muito nisso e saber, só pensando nessa nova aqui que me veio uma ideia, os filhos, eles conhecem os nossos defeitos, eles conhecem as nossas limitações. Não adianta dizer lá que você é bom nisso ou é ruim nisso, mas eles não estão preocupados, porque eles nos amam da mesma forma, assim como eles querem que a gente ame eles, da mesma forma que eles são. Agora, o que eles precisam é que a gente que eles vejam que a gente luta cada dia para ser um pouquinho melhor em alguns passos, mesmo que a gente tenha dificuldade. Então, isso é importante. E aí não importa se o teu filho tem 2 anos, 3 anos, 10 aanos, 50 anos. Não importa. Ele começa a ver você lutando, mesmo agora com dificuldade, vou agora fazer exercício, vou trabalhar, vou tentar ser um pouquinho melhor aqui nessas coisas, isso mostra e ajuda o teu filho. Então, essas limitações, não coloque elas, né? Mostre quanto você está lutando por ser um pouquinho melhor cada dia. A ideia dessas lives, né, a gente está tendo que focar na importância que o pai tem no aprendizado dos filhos. E primeira live é o interesse dele e cortar, assim, o interesse do pai nos estudos e tirar essas expressões que poderiam afetar todo esse relacionamento aí. Justamente. Então, a gente tem aqui preparados, né, pai? A gente preparou um material também para que a gente possa viver essas próximas 5 semanas. E com pequenos desafios, com pequenos projetos, coisas que você pode fazer nos próximos 3 dias, né? Puxa, faz isso com seu filho, esse quadro, essa pergunta, uma conversa com essa pauta, a gente vai trazer aqui a pauta, a gente vai trazer aqui muitas estratégias para que você possa crescer nos estudos com o seu filho. Também pense em coisas que você pode estudar para que o seu filho te veja estudando. Puxa, eu tenho um curso online que eu nunca acesso lá, né? Então, também ter você mesmo esse motor. Puxa, eu também quero estudar para estar com meu filho assim. Vou organizar aqui meu horário de estudo, vou falar para ele que também que eu me dediquei a isso, que eu tenho umas anotações aqui. Tudo que a gente vai propor aqui, pequenas estratégias, né, pai? Então, essas ideias últimas que eu falei aqui, a gente queria também, num grupo do WhatsApp, vou colocar aqui um link para que a gente possa compartilhar alguns materiais para imprimir, alguns vídeos com coisas concretas que se pode fazer naqueles próximos 3 dias. E assim a gente vai vivendo junto esse desafio que começa hoje, né? Esse desafio dos estudos, mergulhar no mês de maio, que é o mês do trabalho, né? Do trabalho bem feito. E também continuar com essa ideia de que vale a pena fazer as coisas bem feitas. A gente vai ajudar e ganhar
experiências, estratégias e ferramentas para ser um excelente profissional. O estudo é uma ótima oportunidade para isso. Então, ó, resumindo, a gente preparou aí 5 semanas de live e ao longo dessas semanas a gente colocou pequenos desafios que vocês, pais, podem fazer para melhorar nesse trabalho. Porque um dos trabalhos que a gente sempre, nesse trabalho de a gente atender famílias, eles falavam assim, eu não sei o que fazer. Por onde começar? Gostei da ideia, é legal, tá? Mas eu não sei como fazer aqui na prática. Então, a gente vai tentar, nessas 5 semanas, colocar na prática algumas coisas. E a gente não sabia bem como processar tudo isso. Então, vemos aí alguns meses eu e a Cissa conversando. Então, a gente vai criar um grupo do WhatsApp, né? E nesse grupo do WhatsApp a gente vai conversar e vai distribuir mais informações, mais vídeos, mais desafios e vão poder trocar ideias, vocês vão poder conversar melhor conosco sobre isso, porque a gente vai começar a colocar em prática. Porque agora, você acabou de ouvir tem alguns que entraram aqui, ouviram uma parte final, parte inicial, que é legal essas ideias, mas o que eu posso pôr em prática? Então, a gente vai estar colocando isso. E vocês também vão nos ajudando a dar ideias nessa troca aí dentro do WhatsApp de como melhorar, às vezes para mim, ou às vezes exemplos que vocês fizeram para os outros que vão estar lá junto conosco aí. Então, é um desafio tanto para vocês, quanto desafios para mim e para a Cissa, porque a gente nunca fez um trabalho desse, mas a gente queria ajudar na prática alguns casais, algumas pessoas a ser melhor pai. E não precisa de muita coisa, precisa de pouca coisa. E a gente vai discutir isso bastante ao longo dessas 5 semanas aqui. Isso aí. Então, gente, bem-vindos a nossas 5 semanas, no nosso desafio de estudos. Espero vocês aqui no nosso grupo do WhatsApp. A gente também vai conversando também pelo Instagram, algumas estratégias sobre isso também, certo? Beijo para vocês, boa noite e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.